está aqui novamente no Centro Espírita Bezerra de Menezes, no bairro das Rendeiras, não é isso? Ou Coab 3. Essa casa tão notável e que desenvolve um trabalho tão primoroso na querida cidade, na bela terra caruaruense. Esperamos que durante essa noite possamos compartilhar informações que sejam informações fidedignas às propostas do Espiritismo, mas que, sobretudo, sejam informações que nos ajudem a estabelecer o maior projeto de nossas vidas, o bem viver, a reforma íntima, a transformação intelecto-moral. É a grande proposta das nossas existências. E a doutrina espírita nos ajuda nesse afã de conseguirmos a cada dia sermos melhores do que éramos nos dias anteriores. Versões melhoradas de nós mesmos. Tentando a cada dia vencer as nossas limitações morais, potencializar a luz que habita dentro de cada um de nós. Através de uma lei incrível, de uma lei magnânima, que está inscrita em nossa consciência, a lei de Deus. A lei de Deus não está nos mistérios insondáveis que muitos procuram tramar. A lei de Deus não está nos livros invioláveis. A lei de Deus está esculpida na consciência humana. Obviamente, com o processo evolutivo, e veja-se aqui, processo evolutivo, o ciclo de reencarnações que costumeiramente nós vivenciamos. Através desse ciclo de experiências, nós vamos, com o tempo, aprofundando o nosso índice intelectual, expandindo a nossa consciência, de maneira que essa lei seja mais facilmente acessada por cada um de nós. A lei de Deus está lá, na consciência. O discernimento entre o bem e o mal cresce à medida que nós também evoluímos no campo do intelecto e no campo da moral. Mas, acima de tudo, só compreenderemos essa lei e teremos mais acesso às informações básicas dessa lei quando nós crescemos, quando nós construímos uma nova morada dentro da nossa intimidade. E essa nova morada nós temos a opção de construí-la através dos alicerces do amor. A dor é um efeito secundário. A dor vem quando o amor não veio primeiro. Lembrem sempre disso. Então, a grande proposta da doutrina espírita é traçar para nós diretrizes para que nós possamos ser melhores a cada dia, para que nós possamos crescer nesse intelecto, nessa moralidade, para que nós possamos alçar voos com as duas asas da evolução humana e, obviamente, da evolução espiritual. E compreender a doutrina dentro da sua proposta essencial de entendimento, de contextualização, de pensamento é de suma importância, para que nós não possamos cair e nos resvalarmos nos erros, nas falsas interpretações, nas ideias deturpadas que muitos, infelizmente, procuram trazer para a doutrina espírita. Então é muito importante o estudo, é muito importante o engajamento na casa espírita, mas, sobretudo, é importante nós sabermos que o conhecimento espírita, para que ele se fortaleça e se transforme em rocha em nossas vidas, sobretudo, deve ser um conhecimento que tem que passar por 4 critérios. Com todo o respeito que a doutrina espírita tem às diversas formas de interpretação do pensamento humano e do pensamento universal, nós, espíritas, pautados na filosofia e na proposta que a doutrina espírita estabelece, nos damos a liberdade de só cogitarmos uma verdade como inquestionável, ou pelo menos como uma verdade mais próxima do que nós julgamos como lei universal, se esse conhecimento passar por esses 4 crivos, ou esses 4 critérios. Critério número 1, o critério da lógica. É necessário que a informação espírita que nós estamos adquirindo, através dos livros, através das inspirações, através da via mediúnica, sejam informações que não se contradigam,
sejam informações que sobrevivam ao longo dos tempos, que não sejam informação que possa de alguma forma fazer cair por terra uma outra informação que tenha vindo anteriormente, mas sim lhe dar sustentação, lhe dar complemento. Obviamente, algumas diretrizes equivocadas com a expansão do conhecimento, elas vão sendo aos poucos recolocadas em seu devido lugar, mas aquilo que é de fato, que consiste de fato o que nós conhecemos como lei de Deus, deve prevalecer com os tempos, deve prevalecer com os povos, através dos povos e apesar dos povos. Então, para o Espiritismo, uma informação só pode ter consistência se ela estiver abraçada pela lógica, e essa lógica tem a ver com a coerência, inclusive temporal, das informações. Uma informação que é dita aqui não pode contradizer uma outra informação que é dita em outro local, porque se contradizer, uma das duas está em equívoco. Então temos que entender esse processo da lógica, estabelecer que tudo que ocorre no universo é fruto e criação de uma inteligência suprema, causa primária ou primeira de todas as coisas, a causa cósmica do universo. Então qualquer um princípio que de alguma forma possa desvirtuar essa ideia de inteligência suprema foge à lógica, foge à coerência, será contradito mais futuramente, através de uma nova informação, de uma grande revelação, de novas ideias que surjam pelo processo evolutivo e natural dos próprios povos. Como imaginar um Deus que se diz, que se atribui ao soberano amor, e esse Deus pune eternamente, com as chamas de um inferno, chamas que queimam sem cessar? Como admitir um Deus perfeito, mas que se arrependeu de ter criado a própria criatura? Ora, quem se arrependeu é porque não fez bem feito, então não fez perfeito, errou na própria criação. São conceitos que nós, obviamente, pela própria postura espírita, respeitamos. Conceitos esses defendidos por outros irmãos religiosos, mas nós, arvorados no conhecimento espírita, nos damos a liberdade de contestar uma informação que possa contradizer os atributos essenciais de Deus. Soberanamente justo e bom, imutável, as suas leis não mudam, absolutamente não mudam. O homem, a mulher de ciência não criam absolutamente nada, eles descobrem. Com a expansão da ciência, eles descortinam o véu, mas a lei já existia, escrita no universo. Com o passar do tempo, com a própria expansão da consciência e do conhecimento, o ser humano vai acessando gradualmente essas leis, vai apenas descobrindo, não vai criando. Isaac Newton não criou a lei da gravidade, descobriu. Albert Einstein não criou a lei da relatividade, formulou, interpretou, descobriu. Os princípios elementares que formam o universo, as energias mais sutis, as energias mais poderosas, o magnetismo, a eletricidade, nada disso é criação da criatura. São apenas descobertas das leis cósmicas que sempre existiram e formataram e formularam o universo. Então Deus é imutável, Deus é soberanamente justo e bom, Deus é imaterial, porque se pudéssemos supor que Deus fosse matéria, ele estaria sujeito às transformações da matéria, portanto seria moldável, não seria perfeito, seria uma obra ainda inacabada. E se fosse uma obra ainda inacabada, quem criou essa obra inacabada? Um outro Deus? E quem criou esse outro Deus? Uma solução que, se não fosse pela ótica da doutrina espírita, de alguma forma ficaria com lacunas. Então temos que entender que uma informação não pode contradizer a si mesma. Se ela se autocontradiz, ela não tem sustentabilidade. E se não tem sustentabilidade, ela não oferece continuidade ao longo dos tempos. Mas o segundo critério para o conhecimento espírita é a razão, que é um fruto básico da lógica. Temos que entender o seguinte: quando Allan Kardec começou a estudar, ele não criou a reencarnação. A lei universal já existia. Quando Allan Kardec passou a ter mais atenção com relação a essa lei, que já era estudada por outros sábios e tudo mais,
Ele não adotou essa lei como uma grande verdade porque ele achou a reencarnação algo bonitinho. Olha como é bonitinho, a gente volta para poder evoluir, crescer, ótimo. Vamos divulgar para Deus e o mundo. A reencarnação é uma verdade. A comunicação com os espíritos, a mediunidade, a possibilidade de vida inteligente, espiritual em outros orbes, é uma coisa muito bonitinha. Vamos sair por aí divulgando. É verdade. Não. Ele duvidou. Para Kardec, muitas vezes, o que importava não eram as respostas, mas eram sobretudo as perguntas que moviam o universo. Não satisfeito, contrapunha uma pergunta em relação à outra e ia formulando aos poucos, desse conjunto de perguntas e respostas que os espíritos davam através dos médiuns, ia formulando todo um sistema de pensamento, atribuindo a esse sistema de pensamento sempre a lógica, a razão, pensando de forma racional. Ele mesmo dissera, é necessário crer, mas sobretudo é primordial saber por que crer, compreender aquilo que crê. Essa é a proposta espírita, o critério da razão, não unicamente o critério emocional, que você acredita porque aquilo te emociona e porque aquilo é um fruto cultural que vem sendo repassado do avô para o pai, do pai para o filho, do filho para o neto. Não, mas sim porque esses elementos que foram estudados e formulados para a doutrina espírita foram elementos que passaram pela investigação, pela experimentação, pela repetição cotidiana dos fatos, para se chegar a uma ideia geral. Kardec primeiro analisou a existência do fato. Os espíritos se comunicam e podem interferir muito mais do que supomos na vida dos encarnados. Já dizia a questão 459 de O Livro dos Espíritos. Os espíritos influenciam muito em nossos pensamentos e atos, de tal maneira que, de ordinário, muitas vezes são eles que nos dirigem. Obviamente, é preciso um senso de interpretação com relação a essa proposta, que não vamos estudar aqui nessa noite, não é a proposta. Mas somos constantemente influenciados pelos espíritos. Então, esses mesmos espíritos que influenciaram, que trouxeram essas informações, trouxeram esse conjunto de princípios, esse conjunto de elementos doutrinários que Kardec foi adotando à medida que ele foi passando cada um desses conhecimentos pelo critério da repetição, pelo critério da investigação. Ele analisava o fato. Do fato, ele atribuiu a seguinte sequência lógica: todo efeito tem uma causa. E, obviamente, a causa tem que ser anterior à consequência. Se um fato existe e ele já está surgindo como consequência, um fato anterior o condicionou, o impulsionou. E todo efeito tem que estar basicamente dentro do mesmo padrão, da mesma natureza que a causa. Ora, um efeito inteligente só poderá ser proveniente de uma causa inteligente. E se esse efeito produz uma série de fenômenos que ultrapassam, inclusive, em muitas ocasiões, o próprio limite humano de consciência e de entendimento, ora, essa causa tem que ser superior à humanidade. Essa causa atribuímos o nome de Deus, porque Deus é só um nome, assim como é Alá, assim como é Jeová, assim como é Tupã, Jaci, ou como queiram chamar. A inteligência suprema e causa primária de todas as coisas ultrapassa os limites da denominação, da formulação, do limite do tempo. Rege esse universo. E em determinados pontos, talvez seja o máximo que, em nossa condição evolutiva, ainda podemos saber. Pois bem, Kardec analisou o fato, remontou a lógica. Se há um efeito, tem uma causa que está produzindo. E essa causa, superior à humanidade, produzia aqueles fenômenos. Mas o mais belo da codificação kardeciana e, sobretudo, o mais belo da proposta de Kardec não foi a visualização do fenômeno em si, porque nisso o pessoal lá das mesas girantes era o que mais fazia, visualizava os fenômenos, os espíritos manipulando a matéria para fazer mover as mesas. Isso aí era o que a Europa em peso fazia e praticava nos chás da tarde, todos os dias. Não, o mais belo da proposta de Kardec foi ampliar, contextualizar e ampliar a importância desses fenômenos,
saindo do método meramente experimental e atribuindo à existência e intervenção destes fenômenos duas consequências extraordinárias. E quais seriam essas duas consequências, ou quais foram essas duas consequências extraordinárias? Ao descobrir o fenômeno, Kardec procurou estudar quais são as consequências morais daquele fenômeno e as aplicações úteis daquele mesmo fenômeno. Os espíritos se comunicam das mais diferentes formas. Quais são as consequências para a humanidade? Em termos de melhoria do padrão mental da humanidade, temos a consciência de que eles se comunicam. É apenas para criar espetáculos fantasiosos, públicos? Ou o fato da humanidade espiritual, a humanidade desencarnada com a humanidade encarnada estarem em perfeita sintonia, pode gerar um processo evolutivo na Terra que faz os seres humanos serem melhores? A preocupação dele foi: em que me servirá, enquanto reforma íntima, entender e ter a convicção de que os espíritos se comunicam? Veja uma beleza da proposta. Não era apenas o fenômeno, eram as consequências morais que aquele fenômeno poderia implicar. E as aplicações úteis. Sou médium. Ostensivo. Sou médium vidente, audiente, psicógrafo. Tudo bem. Como eu posso aplicar isso? Como eu posso trazer para esse fenômeno, tirar esse fenômeno do conceito da teoria e colocá-lo na aplicabilidade? Como eu posso consolar mais almas que estão no lodaçal do sofrimento através do uso correto da minha mediunidade, totalmente voltado para o conceito da educação mediúnica? Como aplicar isso para melhorar a sociedade que eu vivo, para ajudar os corações que passam pelo sofrimento, pela dor? São as consequências morais e as aplicações úteis do fato em si. Os espíritos se comunicam. Vejam a proposta da doutrina espírita. É essa a grande proposta. Terceiro critério de conhecimento espírita: o livre exame. Por mais equivocado que seja um contexto ou uma informação em si, o espiritismo respeitará essa informação, desde que ela tenha sido fruto do livre exame daquele que a repassa ou daquele que a entende. De estar equivocado ou não, o tempo e o esclarecimento vão aparar as arestas. Mas se muitas vezes existem alguns princípios que nós, enquanto espíritas, nós julgamos como princípios equivocados. Alguns princípios religiosos que nossos irmãos, outros religiosos, defendem. Mas, se eles acreditam nesses princípios, porque estudaram, porque pegaram as suas fontes, e essas fontes lhes condicionaram a crer que aquilo seja uma verdade, por mais que aquilo para nós seja equivocado, respeitaremos, porque foi fruto de um livre exame. Não foi ninguém que impôs para eles que a verdade era aquela. De ser equivocado ou não, repito, o tempo, a evolução e o esclarecimento vai aparar essas arestas, vai modificar, vai preservar o que é da lei e vai, com o tempo, desmistificar o que não é. Mas devemos sim respeitar os nossos irmãos religiosos quando pensam diferente sobre um assunto, desde que eles tenham procurado suas fontes, desde que eles tenham procurado e estudado. Ora, muitas vezes, espero que essa não seja uma atitude geral, mas muitas vezes nós espíritas, quando estamos vendo um irmão protestante, né, ou então mesmo um irmão católico, defender com unhas e dentes uma verdade, a gente fica imaginando: meu Deus do céu, como é que ele pode acreditar que de repente um homem chegou no meio do mar e abriu o mar no meio? Meu Deus, como é que ele pode acreditar que um ser humano veio da costela de outro? Para nós são simbolismos, em que na sua contextualização há a realidade de um fenômeno, mas pela linguagem simbólica da Bíblia trazem a cor daquele simbolismo, daquela metáfora, daquela imagem. Deve haver, inclusive, alguma verdade em torno disso, mas que ninguém sabe ainda, talvez, mas não da forma como está escrito. Então nós achamos um absurdo alguém acreditar que um ser humano vem da costela de outro. Nós achamos um absurdo um ser humano acreditar, por exemplo, que um ser era de luz, vivia no seio dos anjos e se rebelou e se tornou o diabo,
trazendo seus súditos, os demônios. Mas eles defendem com unhas e dentes capítulos, versículos, coisa que nós espíritas não fazemos. Em que sentido? Nós acreditamos na reencarnação porque nós gostamos muito de ver Soares falar. E Soares é tão apaixonado pela reencarnação que ele defende a reencarnação com unhas e dentes. Então, se ele defende e ele estuda mais do que eu, então é verdade. Porque ele sabe mais do que eu. Não caiamos nesse equívoco de ordem intelectual. Todo o conhecimento que vocês estão aqui adquirindo, aqui na Casa Espírita, com os estudos, com as palestras, devem ser conhecimentos que vocês filtraram, procuraram as fontes, se aprofundaram, contextualizaram, analisaram diferentes pontos de vista para poder chegar à formulação da convicção que vocês têm. E não porque Tiago, que é um apaixonado pela doutrina, fala que reencarnação é uma verdade. E não porque Silmar e Soares falam que é verdade. Ou porque o próprio Kardec fala que é verdade. Não. Livre exame. Quais foram as fontes que vocês buscaram para estarem aqui do Centro Espírita Bezerra de Menezes, tendo a convicção de que estão ouvindo algo verdadeiro, algo legítimo, algo fidedigno? Ou todos aqui creem na reencarnação porque vieram na Casa Espírita em momentos dolorosos de suas vidas, para passar por um tratamento espiritual, se maravilharam com a oratória de um grande expositor e se convenceram unicamente pelas palavras dele? Essa não é uma proposta espírita. A proposta espírita é o livre exame. Tá, Tiago está dizendo que é isso. Vamos correr atrás? Quais foram as fontes que Tiago utiliza como subsídio para defender aquilo que ele está defendendo na tribuna? E se não forem as mesmas fontes que eu encontrei? E se eu encontrei fontes contrárias? É preciso isso. Kardec, inclusive, ele orientou em uma de suas obras, em um projeto chamado Projeto 1868. E nesse projeto, dentre diversas propostas com relação à divulgação espírita, ele estabeleceu uma proposta bem interessante. Como deveria ser a biblioteca do espírita? E, obviamente, o espírita deveria estudar todos os processos básicos da codificação, as obras básicas fundamentais. O espírita deveria também se empenhar em estudar obras de áreas complementares à doutrina, como ciência, filosofia, psicologia. Mas, sobretudo, ele disse, se empenhe também em estudar as obras contrárias ao espiritismo. As obras que denigrem a imagem e que deturpam as informações da doutrina. Porque assim tu saberás o que pensam e em que se fundamentam os inimigos da fé, da tua doutrina. Ele aconselhava isso. Estudemos também as obras que, no nosso popular, falam mal do espiritismo. Porque nós devemos entender quais são as posturas, as fundamentações que eles utilizam. E se na verdade as fundamentações que eles utilizam forem as mesmas nossas, mas com a cor que eles colocam propositalmente, é preciso estudar para poder esclarecer. É preciso estudar para dizer não, o espiritismo não defende isso. Então, se não tivermos esse paralelo, fica complicado, inclusive, a gente poder fundamentar e consolidar a nossa convicção nesses ideais e nesses pressupostos que a doutrina espírita estabelece em nossas vidas. E o último critério, controle universal do ensino dos espíritos. Algo que é dito aqui poderá ser reproduzido e dito em vários pontos, em vários locais, por diferentes fontes e até mesmo em diferentes épocas. É o crivo da universalidade e não o crivo da opinião pessoal de um único ser. É por isso que o termo kardecismo ele não é muito bem visto por nós espíritas, porque nada foi criação de Kardec. A lei já existia. Kardec, junto com outros pioneiros, ele é um indivíduo, é um elemento que está integrado em um agrupamento de espíritos missionários que vieram para a Terra com a proposta de trazer essa revelação, de codificar essa doutrina. Codificar. Quem codifica já adquire um sistema de ideias que já existia
e traça-lhes um código de entendimento, uma metodologia de estudo. Isso é codificar. Então, quem codifica não cria. Quem codifica sistematiza, organiza a informação que já existe. A reencarnação não foi criação do Espiritismo, nem muito menos de Allan Kardec. A mediunidade não foi concepção engenhosa de um homem apaixonado que não era racional. Não. São leis universais. E Kardec, junto, repito, com outros grupos de pioneiros, foram esses espíritos, foram esse agrupamento que no tempo certo, no momento certo, no contexto cultural correto, veio trazer a lume essas ideias que estavam dispersas pelo universo e que precisavam de um centro orientador para organizar aquelas ideias e dar um norte e fazer com que as ideias não seguissem atalhos doutrinários. Portanto, por mais respeitável que uma crença de caráter teológico ou religioso seja, por mais inviolável para os outros irmãos que uma crença possa parecer, para o Espiritismo, se essa crença não estiver pautada pelo crivo da lógica, da razão, do livre exame e do controle universal, o Espiritismo respeitará como um artigo de fé, mas não cogitará como uma verdade que pode ser inquestionável. Por mais sagrado que esse princípio seja para outras religiões. Não entraremos em detalhes porque não é o objetivo de gerar polêmicas, mas imaginem os conceitos mais sagrados de qualquer uma religião. Se eles não passam pelo crivo da lógica, da razão, da repetição dos fatos em termos de controle universal e do livre exame, o Espiritismo não adotará. É a proposta espírita para o conhecimento. E é a proposta que está justamente na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, do tópico 2, a autoridade da doutrina espírita, controle universal do ensino dos espíritos. Vejamos alguns pontos que a espiritualidade amiga, em parceria com o codificador Allan Kardec, traçaram para poder tentar entender e interpretar essa proposta do texto, controle universal do ensino dos espíritos. Por exemplo, um fato bem interessante, um ponto de vista bem interessante, traçado por Kardec, em parceria com a inspiração espiritual, em parceria com os espíritos, foi o fato de que se a doutrina fosse de fato uma obra puramente humana, a doutrina só teria força através das luzes que aquele fundador daquele conhecimento tivesse. Se ela fosse fruto de uma opinião pessoal, essa doutrina não iria se alastrar. Teria importância unicamente nos ambientes onde esse criador de tal doutrina pudesse influenciar. Por isso o termo correto não seria kardecismo, porque dá a ideia de que seria um sistema de crenças criado por Kardec, não foi. E daria a ideia de que tudo seria fruto da concepção engenhosa do pensamento de Kardec. Ora, se é fruto de uma concepção individual, de apenas uma única individualidade, não pode se tornar unânime. O próprio ser que criasse tal ideia, por muito, ele conseguiria convencer os mais próximos, aqueles que se afinizassem, mas não conseguiria convencer as massas. Jesus não conseguiu convencer as massas. Trouxe a proposta, foi mal compreendido, pagou com a vida física a incompreensão. Ele, o governador planetário, que desceu das mais altas esferas espirituais para encarnar aqui na Terra durante um certo tempo, não convenceu a todos. Kardec convenceria as 7 bilhões de pobres almas encarnadas, tão ainda envolvidas pelos preconceitos, pelos dogmatismos, pelos fundamentalismos, a níveis de terrorismo? Ele não convenceria. Ele não conseguiria convencer. Existem atualmente, chego a dizer, sem medo de estar equivocado, existem países ainda em nosso planeta que talvez não fosse nem sequer útil a doutrina, o movimento espírita existir, ainda, devido aos conceitos extremamente fundamentalistas daqueles países. Talvez para esses países o espiritismo ainda, nessa época, seria uma obra abortada. É preciso que cada coisa chegue a seu tempo.
Por que foi tão fácil no Brasil? Por que é tão fácil relativamente nos Estados Unidos, em Portugal, o terceiro país mais espírita do mundo? Por que é tão viável para esses países a vinda de um movimento espírita? E aqui, quando eu falo movimento espírita, casas espíritas, instituições. Por que é tão difícil o espiritismo no Oriente Médio, no Cazaquistão, no Azerbaijão, no Uzbequistão, na China, no Japão, em outras bandas desse nosso planeta? Por que é tão difícil? As concepções que essas criaturas carregam. É evidente que a divulgação deve se proliferar. É evidente que a mensagem do Consolador deve chegar em mais corações e mais portas. Mas ainda assim, existem corações muito endurecidos na Terra, que talvez a proposta do Espiritismo seja para daqui a 20 anos, 30 anos, 40 anos. Por que atropelar o tempo? Vamos trabalhar por nós, o Brasil, que já ferve de tanto conhecimento espírita. Somos o país mais espírita do mundo em termos quantitativos de casas espíritas e em termos quantitativos de adeptos. Somos hoje basicamente 5 milhões de adeptos, mais de 16 mil casas espíritas. Só a capital, não é o estado, só a capital, São Paulo, tem mais centros espíritas do que os outros 37 países que estão inseridos no Conselho Espírita Internacional. São 37 países que possuem movimentos espíritas que, somados ao todo, não totalizam 800 casas. E só a capital, São Paulo, tem 1.115. A capital, não estou falando do estado. Claro, sabemos que o nosso movimento espírita ele é muito dinâmico. E esse dinamismo, quando não passa pela vigilância, acaba trazendo algumas espécies de deturpações. Se coloca centro espírita em local que não é centro espírita. Mas vamos atribuir como espiritismo aquelas casas que estão seguindo uma orientação, né, que estão de alguma forma tendo um órgão centralizador que lhes oriente. É um número grandioso de pelo menos mais de 10 mil casas, 10 mil pontos de luz e praticamente 3.200 cidades brasileiras. Existem ainda 2.400 cidades que não conhecem o que é um centro espírita, que talvez os seus adeptos frequentem casas espíritas de outras cidades, mas não daquela. Quanto caldo cultural efervescente de amor, caridade e conhecimento ainda precisa ser trabalhado nessas casas, nessas cidades. Então, se o Espiritismo fosse uma obra, uma concepção meramente humana, só teria força no ambiente em que aquela concepção humana, aquele indivíduo, o tivesse disseminando, ensinando. Mas não, os Espíritos se manifestam em todos os lugares, em todas as classes sociais, por todos os meios e vias inimagináveis. E, obviamente, de acordo com a cultura de cada ambiente e o nível de conhecimento, se dará a essa comunicação as suas atribuições específicas. O pastor vai dizer que justamente é o demônio utilizando-se da imagem da sua mãe ou do seu pai para enganar. O padre, mais voltado para os estudos espíritas, porque o catolicismo tem uma ligação maior com esses estudos. Se for um padre já com um bom estudo, vai dizer que são fenômenos parapsicológicos, são efeitos da mente do próprio indivíduo, ou então fenômenos miraculosos dados pela graça, já que eles aceitam essa possibilidade. Cada um dará a sua contribuição, a sua interpretação sobre o fato. Nós espíritas iremos. Os espíritos são as almas dos homens e das mulheres que viveram em seus planos físicos, aqui na Terra, por exemplo, e que agora estão demonstrando no outro lado da vida que sempre existiu vida, Soares, além da vida. Que nem a morte do corpo existe. Existe a desagregação de uma forma que era dada pelo espírito que naquele corpo estava ligado. Então nem o corpo, nem a matéria se perde no universo. Ela se desintegra, ela perde a sua forma, mas ela se transforma em fonte de alimentação para outros micro-organismos. Então, em tese, nem o corpo morre, ele perde a forma. O corpo, matéria, continua existindo em outro formato, mas continua existindo no universo. São essas as informações que os espíritos trazem. A informação é geral, o controle é universal.
O repasse das informações que os espíritos dão é um repasse coletivo, não é um repasse individualizado. Todo repasse individualizado é comunicação específica. É comunicação até mediúnica, muitas vezes, mas individual, particular. Não pode ganhar o crivo da universalidade, porque aquela informação não é repassada, não é reproduzida, não é confirmada. Por mais respeitável que esse médium seja, ele é ser humano, está passível de falhas. Não porque ele as buscou, mas porque para tal ou qual espírito, ele não foi um excelente filtro mediúnico devido às condições vibratórias. Lembrem sempre disso. Mais adiante, nesse texto que fala sobre o controle universal, existe uma informação também bem interessante. Diz a espiritualidade que Deus quis que a revelação chegasse mais rápida e mais autêntica. Um homem pode se enganar sobre o sistema, mais difícil seria uma grande massa cair naquele mesmo sistema. Então, a revelação, quis Deus que a revelação chegasse mais rápida e mais autêntica, porque talvez a informação proveniente de um único ser humano demorasse séculos para acontecer. Então, a informação coletiva dos vários espíritos ao mesmo tempo massifica o processo. E massificando o processo, as comunicações acontecem de forma coletiva. A mensagem vai chegando mais rápida. Repito, isso é uma faca de dois gumes, porque a mensagem chega mais rápida. Mas os povos estão adaptados a esse novo conhecimento que essa mensagem produz? Aí é uma outra análise, é uma outra linha de pensamento. A proposta do Espiritismo é desmistificar a mediunidade, é desmistificar esses fenômenos para colocá-los dentro do âmbito de uma lei natural. Sendo uma lei natural, pode ser acessível por todos, estudada por todos, compreendida por todos, aceita por todos, ou pela maioria, porque a ascendência geral vai predominar. E daí, eu me lembro de uma passagem que não está no Evangelho, pelo menos nesse capítulo, que é uma passagem que está em Atos, capítulo 2, versículo 17. Atos, capítulo 2, versículo 17. É uma passagem atribuída a mensagens do profeta Joel. E é uma passagem bem interessante, porque está escrito em Atos, capítulo 2, versículo 17. Derramarei, quando chegarem os últimos dias, derramarei do meu espírito sobre toda a carne e sobre todos os povos. Os vossos jovens profetizarão. Os vossos filhos terão visões. Os vossos velhos terão também visões. Profetizarão, terão sonhos. Aí eu fico imaginando o seguinte: os vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos. Quando chegarem os últimos dias. Que últimos dias seriam esses na visão espírita? O fim dos tempos, no sentido do fim do mundo? Uma hecatombe que vai destruir completamente esse nosso planeta? Não, porque Deus não é vingativo. O fim dos tempos, ou os últimos dias, para nós espíritas, ganharia a interpretação do fim dos últimos tempos morais em que estamos vivenciando, ou seja, o período da grande transição, em que o nosso planeta está mudando de categoria espiritual. Os últimos dias, aqui na Terra, entre aspas, seriam os últimos dias em que ainda fazemos por merecer estar em um plano de provas e expiações. Vamos evoluir, tanto no âmbito do intelecto quanto da moral, para termos a condição de continuar habitando esferas regeneradas, nesse período da grande transição que já acontece já há algum tempo. São esses últimos dias. E quando chegarem esses últimos dias, o que o profeta Joel falou? A mediunidade vai se popularizar, porque vossos filhos e filhas profetizarão. A ideia que se tinha de profeta, à época, era de médium. Aqueles que entravam em contato com o mundo espiritual e recebiam informações via inspiração mediúnica eram os profetas. Os médiuns de hoje seriam os profetas de antigamente.
As suas profecias são as mensagens mediúnicas que eles recebiam pelos Espíritos. Então, vossos filhos e filhas profetizarão. Queridos, lá em Bezerros, nós perdemos a quantidade, nós perdemos a capacidade de contar em dedos a quantidade de crianças com 6, 7, 8, 9 anos, médiums ostensivos. Sem citar nomes, um amiguinho nosso, de 9 anos de idade, lá em Bezerros, que já está na condição de não conseguir compreender quem está, entre aspas, vivo ou morto. Ele pergunta: ô tio, tá vendo? Não, tô vendo, tá aqui. Ô tio, esse aqui tá vendo? Sim, tô vendo. Ah, então esse aqui é vivo. 9 anos de idade. Não podemos levar para uma reunião mediúnica, não haveria condições para tal trabalho. Leva-se para a evangelização, para que seja esclarecido aquele espírito, mas com 9 anos de idade. E com a mediunidade explodindo, no linguajar bem popular, os vossos filhos e filhas profetizarão. Os vossos velhos serão sonhos. Eu fico imaginando o seguinte: que sonhos são esses? Já que sonhar sempre foi uma característica natural e comum em todo ser humano que dorme. E ele disse: nos últimos dias terão sonhos. Então, que sonhos são esses, se os sonhos sempre existiram? Informações de caráter mediúnico, através do desdobramento do espírito, pelo sonho, sonhos diferentes daqueles sonhos que eles tinham. Ora, se nos últimos dias vossos velhos serão sonhos, que sonhos eram aqueles daqueles dias que todo mundo tinha quando dormia? Veja o diferencial desses sonhos. E na passagem do próprio texto se vê claramente, quando se fala que vossos jovens serão visões, se vê claramente, isso é sentido literal, que essas visões é no sentido de aparições, de visualização, de imagens, de situações, de espíritos. Se vê claramente no próprio contexto daquela passagem. Mas eu queria destacar a questão vossos velhos terão sonhos. Que sonhos são esses, se os sonhos sempre existiram? E vossos filhos profetizarão. E o que é profecia, senão uma mensagem mediúnica sendo repassada? Muitas vezes antecipando algo do futuro, mas sobretudo uma informação que vai ajudar naquele processo daquela comunidade, uma informação proveniente de uma inspiração espiritual, de um irmão espiritual que acompanha aquele médium. Então a própria passagem, o próprio profeta Joel dizendo que um dia aquilo que era visto como miraculoso se popularizaria. A mediunidade seria mais frequente, porque devido à própria expansão do pensamento, estaríamos com campos energéticos mais abertos para a captação desse mundo espiritual. E hoje é o que mais acontece. Muitos escondem. Mas nós trabalhamos em atendimento fraterno. E a gente recebe essas pessoas. Jovens mesmo, muitas vezes ainda entrando na puberdade, dizendo: o que eu faço? Eu não sei vivenciar isso. Eu não sei como lidar com isso. Eu vim de uma cultura religiosa que não me permite abrir acesso a esses conhecimentos. O que eu faço? Como eu devo agir para não desagradar os que eu amo, mas ao mesmo tempo não me prejudicar? É a pergunta que mais nos fazem nos atendimentos fraternos. Ou seja, se a mensagem vai se popularizar, os espíritos se comunicariam em diversos pontos, por diversos meios, a autoridade da doutrina espírita, o controle universal do ensino dos espíritos. Nos 4 minutos que nos restam, outras informações importantes. Tem algumas frases que eu achei belíssimas que estão nesse texto, Autoridade da Doutrina Espírita, que fala o seguinte: a fonte dessas informações não está na Terra, é proveniente do mundo espiritual. Nós, médiuns, somos apenas intérpretes. O espiritismo não tem nacionalidade. Não existe espiritismo brasileiro, não existe espiritismo americano. Existe espiritismo. Tudo que fuja aos processos que foram elaborados para a construção da codificação kardeciana
é mediunidade ou mesmo mediunismo dentro do espiritualismo. E nisso, toda religião é espiritualista, e em toda religião há sempre uma certa dose de efeitos mediúnicos que formularam aquelas religiões. Mas espiritismo há um só. Não existe espiritismo de tal linha. Existe espiritualismo, adornado por alguns conceitos que até o próprio espiritismo pode defender. Mas é espiritualismo. Porque todo aquele que crê existir algo além da matéria é espiritualista. Não se segue que esse que crê em algo além da matéria creia nos espíritos e na sua manifestação no plano corporal. Esses são os espíritas. Os espiritualistas espíritas. Nenhuma classe social impõe o espiritismo. Da choupana mais humilde ao palácio, haverão médiuns habitando esses locais. Haverão espíritos entrando em sintonia com eles mediante a condição vibratória e condição mental. E haverá muita desinformação se eles não compreenderem como lidar com esse fenômeno mediúnico. A força do espiritismo está na sua universalidade. É o que nós estudamos até agora. E uma frase que coroa toda a proposta do controle universal do ensino dos espíritos. Uma só garantia para o ensinamento dos espíritos: concordância das revelações que são expostas de forma espontânea por números de médiuns estranhos uns aos outros e em vários lugares. Kardec disse na codificação: consultaram mais de 1000 associações sérias para poder organizar os elementos que estavam dispersos. Reger e organizar o movimento espírita, porque Kardec fundou o movimento espírita. Quando ele passou a empreender as viagens espíritas à Bélgica, para conhecer diversas casas espíritas e ver como é que eles trabalhavam, ele estava fundamentando o movimento espírita, a união das casas espíritas. Kardec foi o pioneiro da literatura espírita. Então, ele só estabeleceu, junto com a sua equipe de grandes trabalhadores, que uma verdade poderia ser repassada como uma lição imortal, se essa verdade passasse por esse crivo: revelações espontâneas por médiuns diferentes e distantes uns dos outros, em vários locais ao mesmo tempo. Se a informação ela é produzida em um único ambiente e alimentada em um único ambiente, ela tem a força das opiniões daquele ambiente, mas não poderá ser vista como um conceito aceito pela universalidade. E para finalizar, Kardec disse: para que esse movimento se opere, é preciso que ele cause incômodo, principalmente naqueles que não têm interesse no estabelecimento dessa nova ordem de coisas. Mas é do incômodo que surgirão os conflitos e os debates, e serão dos debates que as verdades se realçam. Porque como eu posso de alguma forma combater o mal? Entendendo onde ele está, como ele se formata, como ele se constrói, em que ele se fundamenta, como ele age. Como saber de tudo isso se ele não se mostrar, se ele não der as caras? É pelo extravasamento do mal que o bem sente a necessidade da produção das reformas. Diante disso, quando surgem conflitos, quando alguém chega para você e diz: espiritismo é coisa do demônio, isso aqui não existe, isso é heresia, esses conflitos nos reforçam a ideia de defender a doutrina. Quando defendemos a doutrina, as verdades são realçadas, apesar das ideias equivocadas e dos preconceitos em termos de dogma que são criados para deturpar e diminuir a aceleração da ideia espírita. Portanto, queridos, lembrem sempre de um processo muito simples. O mais belo no ser humano são 3 coisas que ele deve praticar. E se ele as pratica, ele galga degraus infindáveis. Ele evolui anos-luz no seu processo de crescimento espiritual. Feliz daquele ser humano que ensina o que sabe, que aprende o que ensina e que questiona aquilo que ignora. Se o ser humano
não repassar as informações que ele adquiriu, dando de graça aquilo que de graça ele recebeu, se ele não aplicar na prática aquilo que ele teorizou, ou seja, se ele não aprendeu aquilo que ele está ensinando, e se ele não questiona aquilo que ele não sabe, ele não crescerá nunca, viverá em sua zona de conforto. E todo comodismo espiritual é preguiça moral que trará para cada um de nós dívidas com a própria consciência inimagináveis. Portanto, para o controle universal do ensino dos espíritos, entendam, a proposta é coletiva, o repasse é coletivo. Não pode ser ideia de um único ser humano. E que esse ser humano, se ele quiser formar opinião para as massas, ele tem que assumir essa proposta, ensinar aquilo que ele sabe, praticar aquilo que ele ensina e permitir a todos questionarem o que a maioria ignora. Que Deus nos abençoe.